E aí, Lux aqui. Só imagina que por um momento você é o guerreiro mais poderoso do Império, mas certo dia você salvou a maga que era prisioneira do Império. Por esse motivo, você foi preso. E um ano depois você foi solto, porque surgiu uma maga muito poderosa, a qual somente você é capaz de bater de frente com ela. Então galera, hoje nós estamos no anime Kimi to Boku no Saigo no Senjou. A história de hoje vai se habituar em um mundo de fantasia, que é regido por um poder grandioso chamado Poder Astral. E aqui vem acontecendo uma guerra entre o Império Científico Avançado e a Soberania Nebulis, o Reino das Bruxas. Logo no começo, vemos o nosso protagonista chamado Iska salvando uma garota de uma prisão e ela percebe que ele é um discípulo santo pela braçadeira que ele usa. Posteriormente, vemos que um ano depois Iska foi aprisionado por ter libertado aquela garota, que era uma bruxa, sendo rebaixado de discípulo santo. Mas agora possui uma nova missão para enfrentar a bruxa da calamidade gélida, que era descendente de uma bruxa pura, recebendo sua liberdade em troca daquela missão em que poderia ter outras pessoas ao seu lado para ajudar. As 3 pessoas que ele vai levar para realizar o trabalho são Nenê, Miss e Jin, que eram antigos amigos do Iska antes dele ser preso e também juntos eram os membros da equipe da 3ª Divisão das Defesas Especiais da Humanidade de número 07. O alvo deles era conhecido como a bruxa mais poderosa da atualidade, o que faz a Miss se preocupar se o Iska poderia matar ela de verdade ou seria preso novamente. Enquanto dirigiam em direção ao local de reencontro, eles acabaram sendo atacados enquanto ainda estavam em território imperial, o que permite ao Iska mostrar suas habilidades, poderoso bastante para cortar poder astral com sua espada, mas também conta com a ajuda de seus colegas durante a batalha contra aqueles bruxos e bruxas e venceram relativamente fácil. Um golem de pedra também invocado por uma maid, mas o Iska consegue bater de frente com ela com igual facilidade enquanto tenta conseguir informações da bruxa da calamidade gélida. E antes que ele pudesse dar um checkmate na maid de nome Rin, a mesmíssima bruxa gélida chamada Alice aparece para salvá-la, congelando tudo ao seu redor. Depois de se apresentarem, Iska e Alice começaram uma batalha épica e ele consegue ver em primeira mão as habilidades que a faziam ser uma grande bruxa, algo que deixa até a Rin surpresa por eles estarem no mesmo nível. Alice fica surpresa ao ouvir que ele queria acabar com a guerra e até a própria Alice começa a dizer que aquele também era seu objetivo, mas do nada ela acaba escorregando e caindo nos braços do Iska em uma cena bem climática, com ele salvando ela meio que por instinto e depois ela recua com a Rin. Até que no dia seguinte, para se distrair de pensar no Iska, Alice e Rin vão até uma ópera assistir uma peça e ela chora bastante ao ponto de alguém emprestar seu lenço, e quem emprestou foi o mesmíssimo Iska e os dois se reconhecem imediatamente assim que as luzes são acesas. Nós vemos então que Iska foi assistir a ópera porque estava igualmente distraído com a batalha que teve com Alice, e nisso Miss entregou para ele um ingresso para assistir a ópera. Obviamente Alice fica com vontade de sair na porrada com ele, mas como eles estão em um local público ela não poderia fazer aquilo, então ela apenas sai da ópera educadamente antes de ir comer com a Rin em outro lugar. Mas claro que o Iska aparece lá também, deixando a Alice chocado bastante para cuspir a própria água. Mas como ele tinha feito uma reserva e a Alice não queria recuar, eles acabam jantando na mesma mesa e até ficam bem próximo ao ponto de terem os mesmos gostos e terem momentos engraçados conversando juntos. Ao voltar, Alice continua pensando no que aconteceu e Rin diz que elas precisam continuar atentas, porque na verdade elas deveriam ter relatado tudo à rainha por terem encontrado um inimigo. E tanto a Alice quanto o próprio Iska não conseguem dormir direito depois do ocorrido. Ele tem um flashback de quando ainda era novo e acabou precisando enfrentar alguns monstros, mas foi salvo por uma garota com poderes de gelo, que claramente era Alice. No dia seguinte, o grupo do Iska começa a treinar e se reencontra com uma antiga colega chamada Rícia, que ouviu da dificuldade do Iska em dormir e entrega para ele um ingresso para uma exibição de artes. Enquanto isso, Alice se reencontra com sua mãe, que começa a contar sobre a antiga história e como a antiga grande bruxa ainda está viva e que ela está quase despertando. Alice é proibida pela sua mãe de ir novamente no campo de batalha até saberem mais sobre o Iska, e quando ela sai para aproveitar o dia de folga, se encontra novamente com o Iska, o que faz Alice ficar toda sem graça por eles irem para o mesmo lugar como se fosse um encontro. Então ela decide ir para o outro lado e acaba se perdendo. Um tempo depois, Iska encontra ela e diz que poderia levá-la para a exposição de arte se ela quisesse, e os dois assim começaram a passar um tempo juntos, apreciando as obras, conversando sobre elas, o que faz Alice perceber outra vez que eles têm muito em comum e que poderiam ter sido próximos se não fossem inimigos, ao ponto do Iska de alguma forma dormir sentado no banco e acaba caindo em cima dela, numa cena bem fofinha. Depois disso, Alice manda um táxi levar ele apenas como forma de agradecimento por ele ter ajudado ela antes. Enquanto Iska pediu uma folga para poder conversar com uma certa pessoa, Alice começa a descobrir mais informações sobre ele e vê uma reportagem sobre como ele era um discípulo santo que depois da sua promoção nunca lutou de verdade no campo de batalha, porque foi presa ao libertar uma maga astral presa pelo Império. Então Alice pede para Rin descobrir quem era aquela maga astral para poderem descobrir mais sobre
sobre o Iska. Nisso a mãe dela percebe o interesse da Alice em seu inimigo e lembra ela de seu dever, e como o reino foi vítima do Império e não poderiam se envolver, mas Alice ainda tem consigo o lenço do Iska. Então Alice vai até a cidade na manhã seguinte, outra vez no intuito de encontrar o Iska novamente, porque queria saber mais sobre suas verdadeiras intenções. E o Iska sentia que eles poderiam se reencontrar novamente, da mesma forma de sempre. E os dois realmente se reencontraram, e a Miss fica em choque porque ele conhecia a mesmíssima bruxa da calamidade gélida, e os quatro param para conversarem juntos. Alice menciona o caso dele ter libertado uma maga astral e questiona a razão dele ter feito aquilo. Ele explica que ela era apenas uma garota de 12 a 13 anos de idade, com poder astral fraco, mas o Império quer prender todos os magos astrais e ele não gosta dessa atitude. O objetivo dele sempre foi buscar paz e acabar com a guerra. Sabendo que o Império ou a Soberania Nebulis nunca ouviriam ele pretendia pegar uma refém da família real da Soberania Nebulis para convencê-los. Alice diz que o ideal dele era quase impossível diante de pessoas como a sua mãe pensavam, mas achava interessante o pensamento dele, e sugere que ele sirva a ela, enquanto Rin diz que aquilo é um absurdo. Mas antes dele dar qualquer resposta, o céu começa a rachar e a bruxa fundadora surge de repente, despertando diante deles. A fundadora começa a atacar para matar o Iska e a Miss, criando uma grande destruição. Alice explica que apesar da fundadora ter criado o reino, ela não era necessariamente uma aliada e conta ao Iska sobre como queria ter resolvido as coisas apenas entre eles e sem a intervenção dela, porque sentiu com os encontros deles que o Iska era uma pessoa diferente e que talvez eles pudessem se entender mesmo sendo inimigos. E agora ela queria impedir a fundadora de matá-los desnecessariamente. Alice pede para a fundadora parar o seu ataque, porém, entretanto, todavia a fundadora tenta matá-la por interferir, mas é salva pela Rin, que se fere profundamente. Ele pede para Miss levar Rin para um hospital para cuidarem dela e os dois protagonistas se preparam para a batalha. A fundadora logo reconhece as espadas usadas por Iska, porque eram as espadas de Crosswill, o nome do mestre do garoto. Alice e Iska começaram a lutar juntos contra a fundadora, e o Iska corresponde aos sentimentos da Alice sobre acreditarem um no outro, permitindo assim a ele salvar Alice e ambos compartilharem seus poderes para lutarem em conjunto. E o Iska corta as asas da fundadora, assim derrotando ela. Com isso ele nega a proposta anterior da Alice de servi-la e propõe uma trégua temporária antes de virarem inimigos no dia seguinte. Em outro dia, o grupo do Iska vai até um cassino para apostarem em passarem um tempo juntos antes da próxima missão. E claro que a própria Alice aparece por lá também, ao lado de Rin, porque acreditavam que não encontrariam o Iska ali no cassino. Mesmo que contra sua vontade, Alice começa a jogar com Rin, e ela acaba conseguindo ganhar de primeira bolada o maior prêmio daquela máquina. Alice dá tudo o que ela ganhou para Nenê, pois ela não iria precisar. Quando Nenê descreve quem lhe deu o prêmio, o Iska pensa na Alice, apesar deles não terem se encontrado diretamente. Na volta, Alice passa em uma mulher que faz adivinhações, e ela descobre, segundo a mulher, que ela e o Iska têm uma conexão poderosa o bastante para nenhum infortúnio os separar, e eles sempre estariam bem próximos um do outro. E não demora muito para o próprio Iska também se encontrar com a mulher que faz adivinhações, e ela dá literalmente as mesmas cartas e fala as mesmas palavras que falou para Alice, deixando claro que ela realmente estava falando a verdade sobre o destino deles. Após esse momento de paz, Alice é mandada para pedir a Miss que a equipe dela vá em outra missão, dessa vez para parar a possível criação de outra grande bruxa dentro do reino através do Vortex. E o trabalho deles é acabar com a chance do reino de usar o Vortex para criar a bruxa. A própria Alice também ouve falar sobre o Vortex e decide investigar, fazendo com que ela e a Rin sejam interceptadas por um homem mascarado que tenta disfarçar informação sobre realmente ser um Vortex ou não. Finalmente enviados para se reunirem com as outras tropas, a unidade do Iska se encontra com outro discípulo santo chamado Namelis, que usa uma roupa de camuflagem de alta tecnologia. Ele explica os detalhes da missão e finalmente manda as unidades para investigarem o Vortex. Como eles não encontraram nada, Namelis ignora completamente que algumas unidades desapareceram e deixa eles no escuro em relação às informações do Império sobre a missão. Em paralelo, Alice vai até os postos perto do Vortex investigar a situação e se reencontra com o mascarado que estava acompanhado de Kishin, dizendo que ela sozinha era capaz de derrotar o pessoal do Império e era mais forte até mesmo que a Alice. A garota percebe que eles estão tentando comprar uma guerra total com o Império, o que deixa ela bem desconfortável. O grupo do Iska acaba se encontrando com o Vortex também, e logo eles percebem que finalmente encontraram o que procuravam. Mas aí temos um grande plot, porque as amigas da Miss que estavam trabalhando com elas eram na verdade bruxas, assim como toda a sua unidade, ou seja, uma traidora. Mas antes que a unidade da Noro pudesse agir, Namelis se livra da equipe dela rapidamente. Mas a Noro acaba conseguindo fugir usando o carro da equipe do Iska. Noro, que na verdade era Xanoroth, leva Miss como refém para onde Alice e o mascarado estão. Mas antes da Miss comentar que conhecia Alice, Rin consegue deixá-la inconsciente, com a desculpa de que ela poderia saber a localização da nova base deles agora que ela viu o caminho. Alice então fica ansiosa
para rever Iska e aproveita a oportunidade para andar com Rin em seu golem em direção ao campo de batalha. Enquanto o Império começa a ser atacado pelos mísseis da Soberania Nebulis, Iska e seu grupo aparecem para resgatar Miss Miss. Kishi então aparece e mostra seu poder absurdo, deixando até o Iska em choque com o que viu. Como Alice e Rin não encontraram ninguém na base do Império, Namelis aparece para enfrentá-las e o machucado feito em Rin por ele deixa Alice com raiva, pretendendo lutar contra ele de volta. Na batalha contra Namelis, Alice testa o poder dele antes de despertar um pouco mais do seu próprio, congelando tudo ao redor e fazendo o cara recuar. Em paralelo, o garoto consegue desviar dos ataques e até fugir da capacidade de Kishin de recriar um míssil usando seus espinhos, mas eventualmente ele consegue acertar Kishin, deixando ela inconsciente. Antes dele poder levar Kishi consigo, o Mascarada aparece e quase mata o Iska com um ataque furtivo, dando um chute que lança Miss Miss para dentro do Vortex. E quando Iska pula atrás dela, a própria Alice aparece também. Alice pula atrás deles e diz que os ajudaria em troca dele lutar com ela assim que eles voltassem para a superfície. E com Iska concordando, ela usa seu poder para levá-los de volta para cima do Vortex, mas a energia do Vortex cresce exponencialmente, fazendo os dois se separarem com uma grande explosão. Alice fica frustrada com a separação, e logo o grupo do Iska consegue encontrar ele e a Miss Miss, com ele pensando que agora deve a Alice por ela ter salvo a vida deles. Voltando para casa, Alice continua pensando em quando segurou a mão do Iska, e Rin percebe imediatamente o interesse dela por ele, dizendo que poderia criar uma oportunidade para os dois se encontrarem e lutarem um contra o outro finalmente. Em paralelo, o grupo do Iska dá um leve sermão na Miss Miss por ela ter caído nas garras da espiã, e ela acaba tendo uma sensação estranha no braço, mas antes dela poder descobrir o que era, eles receberam informações de como era possível se tornar um espião do reino no Império, mas também era possível fazer o oposto, e em breve eles saberiam como. Alice vai para a cidade esperando poder encontrar o Iska como sempre, acreditando fielmente que ele ainda estaria vivo. Enquanto isso, Rin começa a se preocupar com o futuro dela como rainha, porque ela deveria estar preocupada com os próprios problemas do que com um romance impossível de acontecer, desejando acabar com o relacionamento deles de uma vez por todas. Não demora muito para verem que o que havia no braço da Miss Miss na verdade era uma marca de bruxa, provavelmente causada pela presença dela dentro do Vortex, que a fez se tornar não apenas uma bruxa, como também uma hospedeira do espírito astral que estava dentro do Vortex, o que deixa todo mundo em choque, totalmente desconfortável, ao ponto da própria Miss Miss começar a quase ter um ataque de pânico por saber que poderiam tentar executá-la agora. O garoto diz que eles poderiam apenas esconder a verdade, e todo o grupo concorda, mesmo que todos eles sejam punidos por protegerem sua capitã. E a garota fica emocionada ao ponto de chorar, mas o grupo ainda continua preocupado que não sejam capazes de esconder a verdade por tanto tempo assim. Ele e a Miss Miss saem para relaxar um pouco, e justamente quando a Miss Miss se afasta para comprar uma bebida, ele e Alice finalmente se reencontram, ficando um clima estranho entre eles, quando Alice menciona que estava procurando por ele há dias. Os dois se sentam lado a lado e Alice fica confortável bastante para querer se aproximar e ouvir os segredos que acontecem na vida pessoal dele. Mas bem nessa hora Rin aparece para interferir em seu encontro e eles mantêm a trégua por estarem na cidade neutra e assim não serem inimigos. Quando Rin oferece uma bebida pro Iska e ele perde a consciência, Rin pede desculpas porque ela colocou um remédio para dormir sem achar que ele realmente confiaria nela para beber, e Alice fica incomodada com isso. Rin diz que elas deveriam levá-lo sob custódia e bem nessa hora Miss Miss aparece, e Alice começa a dizer que elas o levariam, mas as emoções da Miss Miss faz ela despertar o seu poder de bruxa, deixando Alice surpresa com o que vê. Em paralelo, o Império recebe a informação de que o Iska foi capturado e assim fica implícito que como o reino possui um refém, algo grandioso poderia começar a acontecer novamente, e assim o Império ganharia uma razão para atacar o reino de alguma maneira. Galera, o que será que vai acontecer agora que o Iska foi sequestrado pela Alice? Se quiserem a continuação desse anime, deixem aí nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou e até a próxima. Tchau, tchau! Acabou, pessoal!